Ok, pessoal, de volta e agora vamos debater. Agora vamos conversar. E eu falei para vocês que hoje a gente teria aqui a Michelle, a Josi e a Cris. Falei desde ontem que eu falei que hoje seria o dia delas. E a gente vai bater um papo sobre um assunto extremamente importante. Mas, Michelle, antes fala do livro, que eu tive a coragem de tirar da embalagem. Né? Vou pegar aqui, hein? É muita mulher. Ela trouxe aqui tão bonitinho, eu tirei daqui de dentro. Nada. Então, Hélio, esse é um livro, né, da Dona Cris, o Bispo Renato, que aqui ele está contando o testemunho, como eles conseguiram vencer os conflitos dentro do casamento, né? E é muito bacana, e por isso que eu trouxe hoje para fazer esse sorteio. Quantas pessoas estão vivendo um problema, às vezes, no casamento, não sabe como resolver. Talvez ela lendo esse livro, ela vai conseguir entender melhor, né, o propósito de Deus na vida dela. E lembrando, não podia perder a oportunidade de estar aqui, te agradecendo mais uma vez, muito obrigada. E dizer que dia 1º de maio temos o casamento coletivo na Igreja Universal. Ah, legal. Em 18 horas. Pessoas que desejam casar, né, que quer casar no religioso, aí a gente faz esse casamento coletivo todo ano, 18 horas. Quem quiser participar e ir lá assistir é o nosso convidado de honra. Tá aí. De repente eu vou lá. Eu tô precisando descansar. Né? Aí quero pegar feriado. Eu estava pensando nesse feriado, esse que a gente vai entrar agora. Eu queria ir para casa da minha filha lá em Rio das Ostras. Mas não vou poder. Não vou conseguir. Aí na outra semana eu tenho encontro com Deus. Também não vou poder sair. Aí vem o feriado 1º de maio. Eu vou tentar sair, mas não acredito que vá, não. E já tem gente aqui participando. Esse livro é meu, já tem. O livro vai fazer sucesso hoje. Quem é Márcia Silva? Vocês conhecem? Márcia Silva. A Ana também está aqui com a gente. Josi, apresenta a Michelle, que a gente não conhece. Bom, Michelle ela é voluntária no AMA também, faz parte também com a gente. Aliás, nós todas somos de um propósito só, de um social só, que é o bem-estar das mulheres, adolescentes, crianças. E ela é mãe atípica, ela é mãe de uma criança autista. Então, nesse mês de abril, trazer ela, uma mãe que sofre com os problemas das crianças, né, atípicas, que realmente merecem cuidado, é muito bom para ela falar da experiência dela. Porque eu não posso falar de uma experiência que eu não sei, que eu não tenho. Eu vejo, mas não tenho. Mas ela pode falar que ela é mãe, né? Cristiane... desculpa. Michelle, bom dia, Michelle. Obrigado. Bom dia. Obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Participando com vocês, né? Ao lado da Josi, da Cris, ao seu lado também. Tem se falado muito sobre autismo, ultimamente. O nosso Brasil, nosso Brasil é um país de modismo. Tá? O momento é para se falar de autismo. Mas se a gente fosse falar, criar um momento para falar de síndrome de Down, que acontece muito. Aí você fala síndrome de Down, 1 mês, 2 meses, depois para. Autismo, 1 mês, 2 meses, depois para. A gente tem que mobilizar a sociedade para não esquecer nunca desse problema que vem aumentando cada vez mais. E as pessoas perguntam, mas está aumentando? Está aumentando porque a população está aumentando. Não é porque é a doença que está aumentando, é um aumento da população. E aí, quais são as dificuldades que a mãe do autista hoje enfrenta? E aí eu preciso, você nesse bate-papo, Michelle, Cris, para falar... Porque você não tem um filho autista. Aliás, você não tem filho, né? Não. E o que vocês estão fazendo, né? Porque você não tendo, e você tendo o trabalho que você tem na igreja, você acaba tendo um monte de filho. Né? Mas o meu sobrinho é autista. Tá, aí é isso que eu queria que vocês falassem, as dificuldades. Então, a gente vê hoje esse movimento crescendo muito, né? Várias políticas públicas voltadas, mas lá atrás a Berenice Piano, ela já esteve até aqui visitando o TEIA. Em 2012 ela conseguiu, né, instaurar a lei que reconhece os autistas, né, e para receberem os benefícios, atendimento médico, a questão do diagnóstico. E a nossa dificuldade como mãe é uma dificuldade diária.
Eu não posso falar que hoje eu tenho uma dificuldade, amanhã eu tenho outra, porque cada dia para uma mãe atípica é um dia diferente. Nossos filhos, o meu filho, ele não tem um parâmetro, né? Tem dia que ele entra na escola muito bem, tem dia que ele não entra, tem dia que ele está mais choroso, tem dia que ele está alegre. Então, assim, é uma dificuldade diária, né? A gente tem os olhares preconceituosos, né? Uma vez eu estava no mercado e ele deu um grito, né? Aí a senhora olhou assim, né? A gente acaba se sentindo mal com essas coisas, mas isso também nunca foi questão para mim fazer de vítima, né? Pelo contrário, né? Eu levanto a cabeça e vou embora. Mas tem muitas mães que se sentem vítimas, não sabem encarar essa dificuldade, né? Às vezes não conseguem buscar apoio, né? Hoje eu estou voluntária nesse grupo e acredito que é um grupo que vai fazer muita diferença nessa área, porque às vezes não é só a criança que precisa do atendimento, né? A mãe também precisa ser acolhida. A gente estava conversando, né, Cris, que é muito importante a gente acolher a mãe, porque a mãe é uma mãe sobrecarregada, é uma mãe que tem os sonhos dela e às vezes abre mão, porque uma mãe atípica ela não consegue fazer coisas simples. Ficar 2 horas na manicure, por exemplo. Fazer o cabelo. Então, assim, é uma dificuldade diária que a gente enfrenta. É verdade. E assim, como você estava falando, né? A gente tem recebido crianças lá na igreja, né? Com essa dificuldade. E a gente também orienta também a mãe, a gente sabe que a mãe fica muito sobrecarregada, como a Michele falou, né? Então a gente tenta ajudar essa mãe que a gente estava falando também, né, Michele? Que a maior dificuldade, Hélio, é a mãe aceitar que o filho dela precisa de ajuda, não é isso, Michele? E a gente orienta ela, procura ajuda. A gente sabe que para uma mãe é difícil saber que o filho, né, é autista. Como foi o caso que eu estava falando para ela do meu sobrinho. A gente sempre via que ele tinha alguma dificuldade, mas a mãe não queria aceitar que ele precisava de ajuda. Até que um dia ele foi para a creche e lá detectaram que ele era diferente. E levou, né, para o neuro, né, passou pelo psicólogo e viu e constatou. Hoje ele regrediu, né, houve uma dificuldade maior no tratamento dele, porque ela não aceitava. Então, assim, quando a mãe aceita essa ajuda e entende, eu acho que facilita muito a vida também da criança, né? Que ela vai receber um tratamento, né, Michele? Eu acho que adequado, mais cedo, essa criança vai desenvolver, né, com mais intensidade, né? Não vai regredir tanto. Então, lá na igreja, a gente sempre procura dar esse auxílio de poder estar orientando, ajudando. Aí a mãe às vezes não entende, né, que é importante isso, ter essa ajuda. Como a gente recebeu uma moça, né, ela tem 23 anos, ela é nível, né, 3, ela é severo, e ela sempre agredia a gente lá na igreja, né? Chegava, ela beliscava, né, ela batia. E um dia eu chamei a mãe dela e falei assim, ela falou, ela faz isso o tempo todo. Eu falei, começa a tratar ela de forma diferente, porque não sei se estou errada, eu acredito que o autista também dá aquilo que ele recebe, né? Quando ele recebe paciência, carinho, amor da família, do social em tudo, né, no coletivo, eu acho que isso ameniza mais essa agressividade também para com as pessoas. E aí eu passei a ficar com ela mais tempo, né? Aí tirava ela, levava ela para uma salinha junto com as outras tias, né? Que são voluntárias lá também. E começamos a falar, você é linda, olha como é que você é maravilhosa. Aí ela não fala. E ela começou a falar, chamar a gente de tia, coisa que ela não falava. Né? E isso é muito gratificante. Porque autismo não é doença. Não a gente tem que entender, as pessoas têm que entender que autismo não é doença, né? Não é. É uma situação. Situação não, seria uma condição neurológica, né? Sim. Como é que se explica? Então, não sou médica, né? Não, sim. Não, eu sempre falo de autismo aqui. Eu estou te fazendo uma pergunta que eu sei a resposta. Né?
O autismo é uma condição da criança, Uma né? condição, Algumas pesquisas hoje tentam associar o autismo ao fator X, né? O cromossomo, né? Deficiência de cromossomo. Tem várias linhas de pesquisa, né? Verdadeiramente, a gente ainda não sabe o que é o autismo, né? A gente sabe que é um distúrbio, né? Que algumas crianças apresentam. Não sei nem se é essa a palavra correta, né? De repente, né? Posso estar falando bobagem, né? Mas é uma criança que não vai se desenvolver como as outras crianças, né? É uma criança que apresenta necessidades de ser acompanhada, né? Fazer terapias, né? Você vê, a gente conhece, é porque eu estou falando, a Maria Felícia, ela está no Rio de Janeiro, ela botou um negócio interessante aqui. Eles estão estudando o Alzheimer há muitos anos e não se chegou à conclusão ainda do que realmente é o Alzheimer. E ela até lembrou e botou, foi interessante isso. A doença do autismo está sendo pesquisada, quer dizer, ela colocou doença, mas não é doença, o autismo não é uma doença. Está sendo pesquisada atualmente e não parece ser o que muitos pensam. Igualmente, o aspecto do Alzheimer também está sendo pesquisado pelos médicos cientistas neste momento. Quer dizer, a gente não sabe ainda o que realmente é. A Ana botou aqui, esse movimento de resignificação masculina tem uma ideia muito boa, mas precisamos acompanhar para saber se vai ter engajamento real. Aí já foi outro assunto aqui. O Leandro botou aqui, o autismo não é doença, é uma condição neurológica. Pastor Esther está aqui comigo. Bom dia, Cris, Josi e Michele. Lindo trabalho da ação que vocês fazem. Esther, lá da Igreja Brasil para Cristo. Adriana botou esse livro do Casamento é Blindado, me ajudou muito. Bom, tem mais comentários aqui, mas aí eu não posso ficar lendo, senão eu não falo com elas. Só para encerrar, o Leandro me fez... Leandro, elas não tem como responder, essa pergunta não é para elas. Você quer saber sobre legionários que está acontecendo aí? Eu vou falar sobre legionários, vou trazer gente aqui para falar sobre legionários, mas não é o nosso assunto de hoje. Se desenvolve sim, eu sou. A Carolina Magalhães botou, se desenvolve sim, eu sou. Bom, e lá na igreja, o Cris, o Josi, por favor, entra também, você está aqui no programa, tá? Eu estou escutando. Lá na igreja, como é que vocês estão fazendo, estão tendo esse cuidado? Você está estudando, você está lendo sobre isso. Porque assim, o autista, ele tem o tempo dele, né? Quando coloca junto com outras crianças, quando ele não quer, você tem que saber respeitar. Então a gente pega, tem uma tia que leva essa criança, né, para um cantinho, uma salinha, né, melhor dizendo, que fica lá conversando com ela, brincando, porque a gente tem que saber respeitar esse tempo, né? Eu acho que é isso, Sim, né? é isso. É isso É mesmo, exatamente né? isso. Que a gente às vezes olha e ela quer sair da sala, então não adianta a gente insistir para a criança ficar na sala. Tem que levar ela, tirar ela daquele ambiente. Quando ela quer voltar, retorna novamente. Então tem que ter uma paciência, né? Chegou lá, né, e pegou, não, tem que ter uma paciência, leva, brinca com ela. A gente tá, que nem a gente está falando dos abafadores, que tem criança que não tem sensibilidade, sensibilidade a ruídos. Então, né, a gente estava falando sobre esses abafadores, que ela inclusive Que fez tem uma até campanha, né? Para o dia 21 agora, nós recolhemos alguns abafadores para poder doar para os autistas. Aí, aproveitando o momento, né, agora, Pode eu já falar tinha dos conversado abafadores. eu tinha conversado já com a Ana sobre, ao invés da gente doar na praça, que ia ser feito assim, nós vamos doar para a Cris, né, que está com um trabalho com crianças autistas lá na igreja, e aí ela vai direcionar melhor para as crianças, porque se a gente for distribuir na praça, a gente tem que ter um cadastro, a gente tem que estar com tudo ali direitinho para poder saber quem está precisando ou não. Umas pessoas pegam, outras não, ficam chateadas. Então a gente já está combinando até uma data aqui da gente entregar lá para a Cris, lá na Igreja Universal, para ela estar direcionando esses abafadores para as crianças autistas, que ela tem lá algumas, e que vai ser bom eu acho que para ela, para a igreja e para as crianças lá da igreja também, né, que vai estar assistindo os cultos, eu acho que vai ser bacana. Normalmente isso acontece com quase todos, né? Eles não gostam de multidão, eles não gostam de ficar agarrando, de eles mãos, não gostam de pegar. de barulho. E ele não é só criança, também se tem adulto autista. Sim. E eu, esse tempo atrás, tinha uma amiga conversando comigo que o filho dela é autista e estava trabalhando. Ele é o nível severo também, é o 3. E o empresário despediu, mandou embora.
E ele piorou, ele está cada dia pior em casa. Então, quer dizer, também eu queria falar, né, para os empresários da nossa cidade não fazer essa exceção. Sim. Estarem acolhendo esses autistas, colocando no mercado de trabalho, que é muito bom para eles. Olha aqui, eu falei legionários, não, é legendários. Termo me corrigiu aqui. Eu sei que é legendários, eu que errei, que eu li errado aqui também, eu que errei. A gente vai falar sobre os legendários aí, se puder, em outro programa. Pode deixar que eu vou falar sobre isso. Eu já contei para vocês o caso do prato? Que aconteceu comigo? Não? A Patrícia, minha filha, trabalha no CAPS. Aí a Patrícia me ligou e falou, pai, eu preciso de um prato, vou te mandar a foto. Eu falei, por quê? O que está havendo? Aí você vai entender agora. Falou, pai, essa é uma criança que só come no prato, naquele prato. O prato tem que ser esse que está aqui. Só que o prato quebrou. E a criança já estava 1 dia e meio sem comer. Acontece isso? Acontece. Tem crianças que criam manias, né? A Patrícia, né, um beijo, ela trabalhou com meu irmão, Luiz, né? E no CAPS a gente vê muito isso, né? Tem pacientes que ele chega, se tiver alguém sentado no lugar dele, ele fica em pé, mas ele não senta em outro lugar, né? Assim como hoje o meu filho é criança, mas ele vai crescer, né? E quando ele crescer, né, a gente está trabalhando para que ele se desenvolva, está fazendo terapias, a gente está na fono, ele está na escola, está inserindo ele na sociedade, né? Mas só Deus sabe como vai ser quando ele estiver na fase adulta, né? Muitos pacientes que hoje estão no CAPS, às vezes não tiveram essa oportunidade na infância, né? Não tiveram essa oportunidade de estar sendo acompanhado desde da tenra infância, né? Porque hoje o diagnóstico do autismo também, uma das coisas que causa muito problema é a dificuldade do diagnóstico. A demora em conseguir em conseguir fazer, de repente, algum exame que o médico solicita, não necessariamente que pro diagnóstico necessita do exame, às vezes uma avaliação física, né? O exame físico do neurologista, ele já consegue definir o autismo, o grau, mas a gente ainda tem essas dificuldades, né? É o que você falou no início. Hoje a gente tem uma demanda tão grande na nossa cidade que inchou, né? Antes a gente quase não tinha essa necessidade de neuropediatra, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar também no Conselho Tutelar aqui, a gente encaminhava algumas crianças para neuro, era no CEMUSA na época, né? Mas sempre tinha vaga. Demorava 1 semana, 2, sempre tinha. Hoje não tem vaga para neuro. Eu né? fico imaginando, aliás, eu não fico imaginando, eu confirmo que eu vou falar, porque o fato aconteceu comigo. Como é que era o autista 50, 60, 100 anos atrás? Que sempre existiu. Sempre existiu. Desde que o homem é homem, o autismo, Sempre o Alzheimer, o Down, sempre teve. Né? Só que a gente não conhecia. E na época falava que tinha problemas mentais. A gente vê, tem um documentário do manicômio, né, de Barbacena. Né? Pois eram presos em manicômio. Exatamente. Eles eram colocados lá pelas famílias, né, desde de pequenos. Horrível. E uma fala que me chamou muita atenção foi um senhor, hoje já é um senhor, ele falava assim, meu pai me trouxe. E ele falava que vinha me visitar, mas ele nunca mais voltou. Chega a arrepiar, porque eu vi esse filme, né? É muito E aí triste. chega o momento também dessas pessoas serem colocadas de volta na sociedade. Como que volta? Se elas não aprenderam isso na vida delas. Sim, né? porque tinha um termo, me fugiu agora o termo, não era deficiente, não, tinha um termo, retardado mental. Retardado mental. Era retardado não se usa mental, mais né? hoje. Quer dizer, isso acabou, graças a Deus, né? Hoje... Até porque a ciência está estudando muito. Mas aí, Cris, eu falei que a ciência está estudando muito. Obviamente, vocês da IURD, vocês estão fazendo um trabalho também no país inteiro. Exatamente. Tá? Com referência a essas pessoas com problemas. É isso que eu quero saber. Sim, inclusive a gente tem uma esposa de pastor, a dona Josi, que ela mora em Israel, né? E o filho dela é autista, melhor dizendo. E ela não descobria até então porque ela sabia que ele era diferente, né? E em Israel não se falava em autismo, né? E ela descobriu aqui no Brasil, trazendo ele aqui, que o filho dela era autista.
Então ela falou assim, eu preciso dar voz aqui em Israel para essas mães, porque assim como eu, tem muitas mães aqui. Então hoje ela tem um trabalho lá em Israel, né, sobre o autismo. O Gabi hoje está com 17 anos, acho que 18 anos, se eu não me engano. Inclusive ela escreveu até um livro sobre o autismo. E o esposo dela, né, que na época era jogador de futebol, né, mas já era da igreja. Aí ela chamou a imprensa local e ela explanou na mídia o que era o autismo. E descobriu-se que tinha muita gente no Israel que os filhos eram autistas e através dela conseguiram identificar. E hoje Israel dá um tratamento para essas mães que têm filho autista. Olha a importância. Tá, mas isso foi há quanto tempo? Isso que ele já está com 18, né? Já. Uns 15. Acho que ela descobriu mesmo, acho que ele estava com uns 7 a 8 anos. Uns 10 8 anos. anos. Ou Né? seja, 10 Deve ter anos. uns 10 anos. Olha, tem Isso. muita gente participando aqui, muita gente mesmo. E o bispo, por exemplo, ele falou que é da Assembleia de Deus há 30 anos e acompanha o trabalho da IURD e parabenizando a vocês pela iniciativa. A Tânia tem uma pergunta e eu acho importante. Ela pergunta, Cris, eu tenho um neto autista, estou lutando para conseguir um neuro, não consigo, ele está sem tratamento, o que fazer? Você quer responder? Posso, é assim. Não é difícil. Não, o mais rápido possível é entrar pela Defensoria Pública, né? Que às vezes muitas mães não têm condições de pagar Exatamente. esse Tá, exame. mas não pode ir no CAPS? Então, o CAPS ele atende quando a criança ela é encaminhada, né? Encaminhada Primeira pelo consulta. SUS, e aí não consegue. O procedimento. Então ela vai né? no clínico geral, No pediatra. no pediatra. O pediatra encaminha para o neuro e o neuro encaminha para o CAPSI. Até chegar no neuro, que é o difícil. Perdeu aí, Tânia? Pegou aí, Tânia? É ir no... Pediatra é o primeiro passo. Primeiro pediatra. Primeiro o pediatra. O pediatra vai encaminhar para o neuro, aí o neuro encaminha para o CAPSI ou para outras terapias. Né? É burocrático, mas o SUS é assim. Ele trabalha assim, tem que passar por isso. Verdade. No país inteiro, não é só em Não é só Teresópolis, não. É no Brasil inteiro. No né? Brasil inteiro. E também, que nem a Júlia estava falando, né, dessa questão do seu Alberto, né? Ele já é uma pessoa já de 30 e poucos anos. E ele, lá na igreja, ele se sentia diferente também das pessoas, né? Ele não sabia quem era ele. Aí até um dia o Luciano encaminhou ele pro TEIA. Aí chegou lá, a dona Valéria encaminhou ele para um especialista e descobriu que ele é autista, né? Ele é super inteligente, né? Ele trabalha com computador, essas coisas. Aí ele hoje ele tem a carteirinha, ele tem direito à gratuidade, né, dos ônibus em transporte público. E a maioria é inteligente. Muito. A maioria trabalha com computador. Esse filho dessa minha amiga, ele tem uns 20 anos, ele trabalha com computador, é muito Eles têm um inteligente. QI mais alto tem que o QI nosso. mais por alto. muito. ele- Só Eles são por conta inteligentes. de algumas coisas que é o que nem a Michelle falou, que em vez de quando dá aqueles roupantes neles, né, muitos empresários pegam e dispensam. Quer dizer, às vezes um autista ele vai fazer muito mais diferença na sua empresa do que uma pessoa dita normal, porque o autista ele é normal, isso não é uma doença, só ter tratamento, como qualquer pessoa. Eu de repente tenho, vamos supor, eu tô resfriada, eu tenho que fazer um tratamento para o resfriado. Então eu acho que se for acompanhado desde criança, vai se tornar um adulto completamente capaz de estar no mercado de trabalho. E esse jovem hoje está dentro de casa com depressão, entendeu? Ela não sabe mais o que faz, porque ele fica só dentro do quarto por conta de uma pessoa que não teve a sensibilidade de deixar esse rapaz Ter um olhar, ter um espaço na sociedade. Ter um olhar E o diferenciado, mercado de né? trabalho. Isso é muito importante, os empresários estarem frisando. Eu tenho uma conhecida que está com câncer de mama, está tratando, graças a Deus está ficando boa. E nesse tratamento ela descobriu que era autista. Imagina. Quantos de nós, né, de repente temos algum traço Porque tem grau, da personalidade autista Pode ser e a até gente um não leve. sabe, né? Entendeu? E a gente não Quando a saber. gente começa a vivenciar isso dentro de casa, né, a gente começa a perceber, nossa, mas eu fazia, né? Só que a gente vive numa sociedade que ela enrijece a gente, né? Então a gente vai deixando algumas coisas para trás, né? Antigamente E o falava autista, assim, ele não que a criança é tem isso, agitado. né? Nossa, meu filho é tão agitado, eu não sei o que ele tem. Mas é porque não O tinha autista não tem esse isso, ele conhecimento. não... Por isso que eu fica, né? acho importante essa questão da inclusão social Sim. dentro das Exatamente. igrejas,
nas escolas, Sim. em órgãos públicos, né? Exatamente. Fazer isso para que a criança, tanto o adulto, se sintam também acolhidos, né? Se uma criança está no mercado, já acha que é pirraça, não, às vezes tem isso, né? É autista, e às vezes a ignorância faz a gente julgar aquela pessoa. E quando a gente abraça, traz esse acolhimento em qualquer lugar, seja onde for, independente de religião, acolhe, faz essa inclusão, ela se sente mais acolhida. Uma mãe, né, Sim. quando é acolhida, ela não se sente feliz, sim, né? com Michele, certeza. você pode falar melhor. A gente estava conversando um pouco antes, falando dessa questão da inclusão nas igrejas, né? No sábado passado, ali na Igreja Irmão, no São Pedro, eles fizeram um curso de Ministério Infantil, onde foi falado muito essa questão. E ali a gente tem o tio Douglas, que ele é ótimo, e ele fez um levantamento que aqui na nossa cidade tem cerca de 5.000 crianças autistas, né? Aí a gente para e pensa, será que tem tratamento para tanta criança? Será que tem inclusão para tanta criança? Quantas mães às vezes deixam de frequentar a igreja por conta dos filhos? É por isso que vocês têm que estar aqui sempre, para a gente sempre falar sobre isso. E é por isso que eu falo sempre do autismo e de outros assuntos, outros temas que eu trago aqui no programa. Tem gente pra caramba participando aqui. Ô Tânia, olha só, procura o CAPS, eles vão te ajudar, eles vão te encaminhar direitinho, tá? Tânia Siqueira, procura o CAPS, eles vão te encaminhar, tá? Pode ter certeza que eles vão te ajudar. Pode procurar ali na Tijuca, na Secretaria de Saúde. Eu estou em cima da hora. O que é bom termina rápido, mas não termina não. Porque elas vão voltar daqui a uma semana ou daqui a 15 dias. Vocês estão de volta aqui. Porque de 15 em 15. Eu preciso continuar o assunto e entrar com outros assuntos também. Mas uma coisa importante que eu queria te perguntar, Michele e Cris. E Josi também. Se vitimizar. Meu filho é autista, mas meu Deus do céu, meu filho é autista. O que eu vou fazer da vida? Assim, a gente, quando eu tive o diagnóstico, né, a gente para e pensa, né, aquele momento reflexivo, e agora, né? Mas nunca me fiz de vítima, tanto é que algumas pessoas não sabem, né, que meu filho é autista, porque o grau do meu filho é o grau 2, né, nível 2, como algumas pessoas falam. Eu passei por 3 neuros, né, eu encontrei a doutora Andréa Santana, ótima, que agora eu faço acompanhamento com ela. E quando eu fui à primeira consulta, era grau 3, né? E aí a gente continuou a fono, que ele já fazia desde os 2 anos. Começamos com psicopedagogo, a escola. Ainda faltam outras terapias, porque a gente não dá conta de todas também, tá? E hoje, na última consulta, ela falou que ele regrediu para grau 2, nível 2, né? Então, assim, é uma luta constante, né? Agora, a questão do vitimismo, a gente não pode se abater. A gente vai encontrar momentos de dificuldade, momentos que vão perturbar a nossa cabeça, o nosso convívio social, porque às vezes a gente está no parquinho e teu filho se desregula, a chamada birra, né? E aí a vontade que qualquer mãe, né? A vontade de pegar a criança e ir embora, né? A gente vai ter que ter calma, vai ter paciência. Eu peço muito a Deus que me dê paciência, né? E a gente acaba descobrindo que aquela criança vem pra gente para trabalhar na gente algumas coisas que às vezes a gente não tinha, né? É uma vida muito corrida, é tudo para ontem, e a gente tem que acalmar. E é o que a Cris falou, a criança atípica é no tempo dela, né? Com esse negócio de vitimismo, eu seja em qualquer área, tanto do autismo quanto da racial, eu não gosto de me fazer de vítima, eu não me faço de vítima em momento nenhum, porque eu acho que quando a gente se coloca como vítima, a gente passa a ser uma pessoa fraca, entendeu? E não se coloca no lugar de fala da gente. Então, para mim, vitimismo é uma demonstração, sim, de fraqueza. Então, isso eu não tenho. Mas você não tem mesmo. Você é uma que enfrentou a vida. Você enfrentou a vida, você que não tem mesmo. Não tenho. Ele não faz parte da sua personalidade. Não faz. Tem nada a ver. Fazendo o que você está fazendo, não tem nada a ver contigo.
Olha só, o Ayrton me passando aqui, ele vai estar aqui no programa amanhã, tá, gente? Ayrton Rebelo, vamos falar do Campo Teresópolis, que, aliás, já está na mão do presidente da Câmara. Conhece o presidente da Câmara? Já está na mão dele esse problema do Campo Teresópolis para ser resolvido, já está na mão dos vereadores. Por que esse povo fica todo mundo chamando de Dona Cris? Dona Cris! É porque na igreja todo mundo fala, Dona Cris! Aí todo mundo é uma questão de Dona Cris, Dona Cris, Dona Cris. Cris. Tem um monte de gente. Como é que você vai fazer com o livro? Eu não sabia, a gente não se preparou para sortear. Vai ser como? Você que escolhe da melhor forma possível. Eu vou escolher aqui uma pessoa aqui, sei lá, vou aleatória. chutar. Ó, vou rodar. Roda aí. Rodar e se cair, deixa eu até olhar aqui. Gente ó. pra caramba aqui, tô rodando. Calma aí, Eu não ó. conheço, tem pessoas que eu conheço, outras não. Não vale conhecido, hein? Não, eu não conheço. Pronto, a Tânia, essa moça que tá aí, vamos dar o livro para ela. Tânia. A Tânia. Ela está dizendo aqui que vai lá no CAPS, e agradecendo a gente. Pronto. Tânia, ela botou aqui, sim, obrigado, ou sim. Tânia, tem um livro aqui para você, o livro é interessante. Se por acaso você falasse, mas não serve para mim, que fala sobre casamento blindado. Aí você pega o livro, dá para alguém de presente e é a Cris que está te dando, Dona Cris que está te dando. Aí vai ficar aqui na Diário e eu só vir na Diário e É só vir retirar. pegar aqui. Ou então aqui. pode pegar com você na igreja. Pode ser, mas eu acho que ela poderia vir aqui, Vim né? aqui pegar Tá. Com aqui. você, pegar aqui. Você A gente escolhe aí. já fizemos o seu programa, então você esteja aqui e entrega o livro para a pessoa. Aqui, fala com elas para te trazer de volta aqui. Me tragam de volta. Muito Vai obrigado. ser muito bacana. Obrigada. sempre, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Falando um pouquinho da minha experiência como mãe. E agradecer a essas meninas, né, lindas, pelo trabalho, né? O trabalho que a Cris faz na igreja, tenho certeza que move a vida de muitas famílias. É um trabalho muito importante, porque não é só acolher, né? Você fala de amor de Cristo também para essas mães, né? O trabalho da Josi, né, presidente aí do AMA, né, que está acolhendo a gente como voluntária para poder somar e acolher outras mães, né? Outras mães. Outras mães, Eu outras costumo dizer que a pessoas. Cris, ela não é, eu vou sair um pouco fora do parâmetro, não é só social na IURD. A Cris, ela é social na cidade inteira, porque a Cris, ela faz um trabalho muito bonito em várias áreas, não só com o pessoal da igreja, ela faz com o pessoal fora da igreja também, está com uma parceria com a gente, com o AMA também, é por isso que eu vou doar os abafadores para ela também tá doando lá na igreja, então ela tem, isso é dela, é um dom que Deus deu para ela também, que está de parabéns. A Tânia está dizendo muito obrigado, quero o livro sim. teu, Então, Tânia. Tânia, pode vir pegar aqui sempre na parte da manhã, de 10 a meio-dia. Você pode pegar a partir de terça-feira, você pode pegar, porque eu acho que amanhã eu não vou ter programa amanhã. Não, amanhã tem programa. Pode vir pegar amanhã sim, hoje é quarta-feira. Pode vir pegar amanhã entre 10 e meio-dia. Cris, muito obrigado. Eu preciso de você de volta aqui no máximo, em 20 dias, que já é muito. Já veio, Cris, Tá, já veio. ó, Pode 20 ser? Pode dias. ser. Então, muito obrigado. Josi, obrigado. Vou te dar uma balinha, Hélio. Fazer que a ia Michelle, fazer que doou também, tem a logo do AMA Apoio Social, que a gente vai estar fazendo o Espalhe Amor daqui uns dias também. O Mama já está distribuindo bala, hein? Já, a Michelle que doou as balas. Pra quem ficava amarrando laço de Você vê que ele acompanhou nosso trabalho há mais de laço 7 de anos. papel aí da madrugada. Gente, acabou meu programa, muito obrigado. Tem reprise 4 horas, tem beijo. reprise meia-noite. Já está no YouTube e muito obrigado por um número enorme de pessoas aqui participando. Ó, não paro, ó. Olha só. Tamo bem, Gente Cris. pra caramba participando, hein? Tchau, até amanhã, 10. Amanhã o Ayrton Rebelo vai estar aqui, a gente vai falar sobre Campo do Teresópolis e a confusão que está acontecendo lá. De quem é o campo? O campo é nosso. Presidente Luciano, presidente da Câmara. O campo do Teresópolis Municipal, estou cobrando aqui. Ele é nosso, é do município, tá? Não deixa não. Amanhã a gente está de volta.